Como desenhar à mão livre? A pergunta feita por alguém que não tem costume, né, de desenhar, né? E a gente responde aqui a todas as perguntas, com certeza. Como desenhar à mão? Como desenhar à mão livre? Muito bem. Desenhos que não são feitos, que não são realizados à mão livre, são desenhos técnicos. Ou seja, usam régua, esquadro, transferidor, compasso, réguas paralelas, réguas flexíveis, etc. São desenhos que são, vamos dizer assim, presos, duros, técnicos, porque eles precisam, por isso eles precisam desse tipo de recurso. Falo como designer que usou todas essas ferramentas. Minha formação é design, eu conheço isso aí, sou do tempo que não tinha ainda computador. Então se usava tudo, todos esses aparatos de ferramentas para fazer desenhos técnicos, né? O desenho de arte não é assim, tá? E é óbvio que eu estou aqui, insisto em falar isso. O desenho de arte não é assim. O desenho artístico não é assim. Então não quer dizer que não pode usar? Não, não falei isso. Estou querendo dizer que hoje em dia a gente está na arte contemporânea. O período é contemporaneidade, na pós-modernidade. Então a gente, obviamente, tem liberdade de usar o que a gente quiser. Pode usar também, se quiser, esquadro, transferidor, compasso, régua paralela, o que for, você pode usar. Mas, normalmente, em desenho de arte, a gente tem mais fluidez, usa a técnica da mão livre. Mão livre é livre de quê? Livre de ferramentas. Somente um lápis, um giz, um pastel, um carvão ou um pincel. Você pode até fazer uns desenhos com um pincel bem fluido, uma tinta fluida, né, bem dissolvida. Vai ser um desenho dali, nanquim, por exemplo, bico de pena, outros recursos que existem. Você vai fazer o desenho artístico com total, plena, absoluta liberdade, sem a necessidade de utilizar ferramentas. Por isso se chama desenho à mão livre. Como fazer isso? Bom, primeira coisa, não utilize régua, para começar, porque é muito comum, e eu vou dizer para você, sinceramente, quantas alunas minhas eu não detecto no início, quando estão começando, um desenho de régua. Eu estou dando desenho de observação, por exemplo, de paisagem. Então, você bota ali a paisagem, a pessoa está desenhando, né? Aí, quando você vai ver, tinha casas na paisagem, você vai ver as casas feitas na régua. Aí eu falo, você usou régua? Ela fala, usei. Ela acha que tem que usar régua para fazer a casa retinha. Só que na casa, até real, não tem régua. Se você for ver lá perto da parede, ela é cheia de oscilações, buraquinhos pequenos, não é lisa e reta, como no desenho, por exemplo. Então, é desejável que se entenda que, para fazer uma casa dessas, ou uma paisagem, ou um retrato, você tem uma oscilação normal da linha. Se a linha vier com a régua, ela tem um caráter. Se ela vier à mão livre, ela tem outro.
Com régua, você já associa ao primeiro tipo de desenho, que é justamente o desenho técnico. Se ela vier a mão livre, meio tortinha, não tão torta quanto quando eu desenho com o mouse, né? Que quando eu desenho com o mouse é uma tristeza, mas com a canetinha já fica melhor. Mas com lápis fica melhor ainda, né? Eu sei desenhar muito bem com lápis, tenho domínio pleno. E não sou porque eu sou artista plástico e desenhista, não ilustrador, nada disso. É porque eu sou um ser humano como você. Então, qualquer pessoa que pegar um lápis vai desenvolvendo a mão livre, o traço, a linha, com muita tranquilidade. Você não precisa ser uma exibicionista de técnica. É muito ruim isso. Você ficar exibindo que eu domino a anatomia. Para a pintura e para o desenho atuais, não é necessário isso. Você só faz isso se você quiser. Tudo bem, cada um faz o que quiser, né? Mas eu desaconselho veementemente que a pessoa comece por esse caminho da, da cópia, da busca de um preciosismo, porque isso trava a pessoa. Não é bom. Então, você quer desenhar um livro? Observa um objeto, faz o desenho com liberdade. A mão é livre, não é presa. Precisa fazer uma bola para marcar a base do vaso. Não, olha, se quiser faz, tudo bem, não é que não pode, não, tá? Mas eu gosto muito de fazer a nossa mão, ela tem uma inteligência muito maior que a nossa cabeça para desenhar. Se a gente fica colocando, racionalizando demais, isso pode travar a mão. Solta a sua mão, faz o movimento. Depois você faz outro, no todo vai aparecer o bojinho lá do vaso, entende? Não é necessário, de fato, você ficar com esse medo de se arriscar. Não, se solta. Solta o teu traço com absoluta e total liberdade. Assim, mão livre, desenhar a mão livre, é livre, é totalmente livre, tá certo? Esse é o caminho.